Quando Rafael e sua família se mudaram para o subúrbio, mal podiam imaginar que aquela mudança traria à tona um pesadelo. A nova vizinhança parecia tranquila, com crianças brincando nas ruas e vizinhos sempre prontos a oferecer uma mão amiga. Rafael, um homem de mais ou menos 35 anos, finalmente sentia que havia encontrado um lar. Contudo, à medida que os dias passavam, um desconforto começou a se infiltrar em sua rotina. Algo de estranho estava no ar. Os vizinhos eram educados, mas um mistério os cercava. Conversas sussurradas e olhares furtivos eram cada vez mais comuns. Especialmente o casal ao lado, os Santos, despertava a curiosidade de Rafael. Eles pareciam esconder segredos, evitando contato visual e se afastando quando ele se aproximava. Uma inquietação crescia dentro dele, como se um medo inexplicável o seguisse. Certa noite, observando pela janela, Rafael notou que os Santos recebiam visitas de pessoas estranhas em horários inusitados. O silêncio na vizinhança tornava-se ensurdecedor, e um grito cortante vindo da casa ao lado fez seu coração disparar. Determinado a entender o que se passava, ele conversou com outros vizinhos, mas todos relutavam em discutir os Santos. A sensação de estar cercado por um mistério opressivo o deixava apreensivo. O que os Santos poderiam estar escondendo? Os dias passaram e Rafael não conseguia tirar da cabeça a estranha sensação que rodeava aquela vizinhança. O que antes era acolhedor agora se transformava em um palco de mistérios profundos. Durante uma reunião de condomínio, ele captou fragmentos de diálogos que o deixaram alerta. "Você ouviu sobre o que aconteceu na casa dos Santos?", murmurou uma mulher, sendo logo interrompida por um olhar severo de outro vizinho. Essas palavras ecoavam na mente de Rafael como um aviso. Ele se lembrou de um amigo da escola, Felipe, e o convidou para um café, na esperança de que ele pudesse oferecer alguma perspectiva. Enquanto conversavam, Rafael expôs suas preocupações sobre os Santos. Felipe, com um sorriso irônico, comentou: "Às vezes, o que parece ser um mistério é apenas a vida real tomando um rumo que a gente nunca espera." Rafael não acolheu o conselho do amigo, então, decidido a descobrir a verdade, foi confrontar os Santos. Na noite seguinte, bateu à porta, nervoso, mas a curiosidade falou mais alto. Ao ser recebido pela senhora Santos, ele sentiu um ar tenso. "O que você deseja?", ela perguntou, a voz tremendo levemente. Rafael se apresentou e pediu para conversar um pouco. Ela hesitou, mas finalmente o deixou entrar. O interior da casa estava mal iluminado e a atmosfera era quase sufocante. A conversa começou cordial, mas rapidamente se tornou tensa. "Há coisas que devemos manter em segredo", disse a senhora Santos, com um olhar furtivo. Rafael sentiu um arrepio na espinha, como se estivesse se metendo em um assunto que não era da sua conta. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não o deixava em paz. Com os dias passando, ele continuou os observando, notando as janelas sempre fechadas e o jeito nervoso com que eles o olhavam. Em uma noite, criou coragem, esperou a escuridão se instalar e se esgueirou até o quintal deles. O que viu o deixou em choque. A senhora Santos estava fora, segurando uma boneca antiga, com um olhar perturbador. Rafael ouviu o senhor Santos perguntar: "Você tem certeza de que isso vai funcionar?" A senhora Santos respondeu: "Não temos escolha. É a única maneira de trazê-la de volta." O coração de Rafael disparou. O que isso significava? Movido pela curiosidade e pelo medo, ele se afastou, mas um estalo sob seus pés o denunciou. Ao olhar para trás, os olhos do senhor Santos se fixaram nele, cheios de fúria. Rafael correu, o terror o empurrando para longe daquela cena. De volta em casa, Rafael tentou juntar as peças. Ele se lembrou de uma conversa sobre uma criança que havia desaparecido, uma menina chamada Luísa, que morava na casa dos Santos. A atmosfera na vizinhança tornava-se cada vez mais pesada, e Rafael sentia que estava sendo observado. Ele sabia que precisava descobrir a verdade. Determinando que a única maneira de entender a situação era confrontar os Santos, Rafael decidiu agir. Ele começou a pesquisar sobre Luísa e descobriu que ninguém parecia disposto a discutir os detalhes do que realmente havia acontecido. Em uma tarde abafada, ele se dirigiu à casa dos Santos, o coração batendo forte.
Ao bater, a senhora Santos abriu a porta, seu olhar carregando um misto de alívio e preocupação. Rafael, o que você quer? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Eu sei sobre Luísa, disse ele, observando a expressão de horror se espalhar pelo rosto dela. Com a verdade finalmente revelada, Rafael percebeu que, além do terror, havia um laço de empatia que poderia unir a vizinhança. O verdadeiro desafio seria enfrentar os demônios do passado e encontrar um caminho para a cura. Rafael, com o coração pesado, observou a senhora Santos encolher-se, como se uma sombra de um passado obscuro a tivesse finalmente alcançado. Ela, com lágrimas nos olhos, contou a ele a verdadeira história por trás de Luísa. A menina, sua filha, havia desaparecido misteriosamente anos atrás, e o casal Santos, consumido pela dor e pelo arrependimento, se envolvera em práticas sombrias na tentativa de trazê-la de volta. A boneca, que Rafael vira à noite, era o centro de um ritual macabro, uma tentativa desesperada de reverter o destino trágico de Luísa. Mas a criança nunca voltaria. Ela estava perdida para sempre. O casal, agora consumido pelo arrependimento, sabia que seus esforços haviam sido em vão, mas não podiam abandonar a esperança de uma maneira tão torturante. Rafael, ao perceber o sofrimento deles, compreendeu que a verdadeira tragédia não era apenas o desaparecimento de Luísa, mas o preço psicológico que os Santos haviam pago por tentar reverter o destino. Com a verdade finalmente revelada, Rafael não sentiu mais medo, mas sim um pesar profundo. Ele sabia que, apesar da tragédia que o cercava, a vizinhança, agora com esse segredo compartilhado, teria que seguir em frente. Para os Santos, o pior já havia acontecido, e agora restava a eles viver com a dor irreparável. Lucas sempre achou que sua vida era tranquila. Ele morava com a família em uma pequena vizinhança, onde as casas pareciam saídas de um filme antigo. As ruas eram arborizadas, com árvores floridas e cercas brancas que davam a impressão de uma cidade que jamais mudaria. Mas algo estava errado. Há meses, Lucas começou a perceber um clima estranho no ar. Ao cair da noite, sons incomuns começaram a ecoar nas ruas. Gritos abafados, risos distantes. Ele achou que era sua imaginação, mas a sensação de que algo estava fora do lugar não sumia. E o pior, os vizinhos pareciam saber de algo, mas ninguém falava nada. Foi então que, numa noite fria, ele decidiu investigar. Ele saiu de casa, com uma lanterna em mãos, e caminhou até a casa velha no final da rua, uma casa que sempre parecia abandonada. As janelas quebradas e a porta enferrujada estavam ali há anos. Lucas não sabia por quê, mas sentia que o segredo estava ali. Ao empurrar a porta, uma corrente de ar gelado quase o derrubou para trás. A casa estava cheia de pó, mas algo parecia diferente. Os sussurros começaram quando ele entrou. Eram baixos, como se algo chamasse. Ele seguiu os sons até o porão. O cheiro de mofo era insuportável, mas ele não podia voltar atrás. No fundo, encontrou uma caixa velha, coberta de poeira. Dentro, fotos de jovens que haviam desaparecido nos últimos anos. Algumas das fotos, ele reconheceu. Eram vizinhos. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo ali? Ele precisava de respostas. Na manhã seguinte, Lucas foi até a casa de Dona Clara, uma senhora idosa que morava ao lado. Ela era quieta, sempre olhando com uma expressão triste, como se carregasse um peso no olhar. Quando ele a questionou sobre os desaparecimentos, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com uma voz trêmula, ela disse: "Você não entende? Ninguém entende. Aqueles jovens não desapareceram por acaso." Clara contou uma história de dor e sofrimento. Seu filho havia sumido muitos anos atrás, e ela acreditava que ele, como os outros, havia sido levado por algo muito mais sombrio. Ela não revelou todos os detalhes, mas Lucas começou a entender que havia algo mais profundo envolvido. A vizinhança, a comunidade inteira, estava envolvida em algo que ninguém queria admitir. Dona Clara então fez um aviso: "Cuidado com os outros. Eles vão te ver como uma ameaça." Lucas não entendia o que ela queria dizer, mas não podia ignorar mais.
ele decidiu confrontar os outros vizinhos. À noite, foi até a casa do Sr. Antônio, um homem robusto que sempre parecia hostil. Quando ele chegou, a porta estava entreaberta. Ele entrou sem hesitar, determinado a entender a verdade. O homem estava sentado na sala, os olhos fixos em Lucas. "Você veio saber a verdade?" o homem perguntou, com um sorriso torto. "Sim, eu sei sobre os desaparecimentos. Sei que você está escondendo algo", respondeu Lucas, tentando manter a voz firme. O sorriso do homem desapareceu e ele se levantou lentamente. "A verdade é mais perigosa do que você imagina." O Sr. Antônio então revelou algo que fez Lucas tremer. Ele falou sobre um grupo secreto na vizinhança, uma sociedade que se reunia há anos, praticando rituais sombrios. O desaparecimento dos jovens não era um acidente. Eles haviam sido escolhidos, sacrificados para manter o poder e o controle sobre a cidade. Você acha que é só uma coincidência que todos os desaparecimentos ocorreram perto das casas mais antigas? O culto está em toda parte, Lucas. Eles estão por trás disso tudo. Antes que Lucas pudesse reagir, o homem deu um passo atrás. "Agora que você sabe demais, já não há mais volta." Com o coração acelerado, Lucas correu para casa, sentindo que uma sombra o perseguia. Ele sabia que estava em perigo. O que ele havia descoberto era maior do que ele poderia entender. Na noite seguinte, ele sentiu uma presença na porta. Quando olhou pela janela, viu um grupo de vizinhos, incluindo Dona Clara, parado na calçada, olhando para ele. Seus rostos estavam vazios, sem emoção, e o silêncio entre eles era profundo, como se esperassem por algo. Lucas não sabia o que fazer. Tentar fugir significaria perder tudo, mas ficar significava enfrentar uma verdade que ele não estava preparado para encarar. Ele se trancou em seu quarto, mas os sussurros começaram de novo. Agora, eles não eram apenas sons. Eram vozes claras, como se fossem chamadas, avisos. O medo se instalou de vez. Na manhã seguinte, Lucas sumiu. Ninguém viu onde foi, nem quando saiu. Seus pais, desesperados, perguntaram aos vizinhos, mas todos pareciam indiferentes, como se fosse natural. As investigações começaram, mas nada foi encontrado. Não havia sinais de luta, nem pistas. Lucas simplesmente desapareceu, como todos os outros antes dele. A vizinhança voltou ao seu silêncio habitual. As casas não estavam mais vazias, e os sussurros, agora mais intensos, ecoavam por Willow Creek. O que aconteceu com Lucas? Talvez ele tenha se tornado mais um eco nas sombras da cidade, ou talvez ele tenha descoberto algo que ninguém mais poderia compreender. Uma coisa era certa: os segredos daquela vizinhança nunca seriam completamente desvendados. E quem sabe, talvez você, que está assistindo agora, esteja ouvindo os mesmos sussurros. Será que o que vimos e ouvimos é realmente real? Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o desconhecido com a gente.